Quando olhamos para o céu à noite, contemplando o cosmos infinito, não podemos deixar de nos perguntar: onde Deus se encaixa neste vasto universo? Qual é a relação entre Deus e o espaço-tempo? Esse é um debate antigo, que cruza os caminhos da ciência, da filosofia e da teologia. Hoje, vamos explorar alguns dos principais pontos e contrapontos deste fascinante tema, trazendo uma visão mais profunda sobre as conexões entre divindade, física e o conceito do espaço-tempo. O conceito do espaço-tempo. Einstein nos ensinou, por meio da teoria da relatividade, que o espaço e o tempo não são entidades separadas. Em vez disso, eles formam um contínuo chamado de espaço-tempo, que pode ser distorcido pela presença de massa e energia. Um exemplo claro disso é a gravidade, que na relatividade geral não é uma força, mas sim uma curvatura no espaço-tempo. Esse conceito de espaço-tempo levanta questões interessantes sobre a existência de Deus. Se o espaço e o tempo são maleáveis e dependem das condições físicas, onde se encaixa um ser supostamente mutável e eterno, Deus como o criador do espaço-tempo. Na tradição judaico-cristã, Deus é visto como o criador de todas as coisas, incluindo o próprio tempo e espaço. O livro de Gênesis afirma: no princípio, Deus criou os céus e a terra, sugerindo que o tempo e o espaço surgiram com a criação divina. Para teólogos, isso implica que Deus transcende o espaço-tempo, sendo ele a origem de tudo o que existe. Esse conceito de transcendência divina sugere que Deus está fora das limitações impostas pela física e pelo espaço-tempo. Isso significa que, enquanto o universo se expande e o tempo segue uma linha progressiva, Deus é eterno, sem começo nem fim, e está além dessas dimensões. No entanto, como veremos adiante, há questionamentos sobre como a ciência moderna, com suas descobertas, se alinha ou entra em conflito com essa visão. A visão científica e os desafios filosóficos. A ciência moderna, especialmente após o surgimento da relatividade geral e da mecânica quântica, levantou novos questionamentos sobre a ideia de um criador transcendente. A relatividade geral mostra que o tempo pode ser diferente dependendo de onde você está no universo, ou seja, o tempo não é absoluto. Isso contrasta com a visão de um Deus que existe fora do tempo. A mecânica quântica, por outro lado, lida com a incerteza e a aleatoriedade nos níveis mais fundamentais da matéria. No mundo quântico, eventos podem ser imprevisíveis, o que desafia a noção de um controle absoluto por parte de uma entidade divina. A filosofia científica questiona como um ser onisciente pode governar um universo onde certos aspectos parecem ser intrinsecamente incertos. Além disso, filósofos como Kant sugerem que o tempo e o espaço são formas de percepção humana. Para ele, esses conceitos não existem independentemente de nós, mas são moldados pela nossa mente ao perceber o mundo. Isso levanta a questão: se tempo e espaço são percepções humanas, o que isso implica sobre a natureza de um Deus que transcende essas percepções? Pontos a favor e contra. Alguns teólogos argumentam que, embora a ciência descreva o como do universo, ela não pode responder ao porquê. A fé, para muitos, responde ao propósito de nossa existência e explica a razão pela qual o universo segue leis tão precisas e ordenadas. Para esses defensores, a ciência e a fé não estão em conflito, mas sim em harmonia. A ciência revela a obra de Deus, enquanto a fé dá sentido a essa obra. Por outro lado, críticos dessa visão levantam questões sérias. Se Deus é onipotente e onisciente, como ele interage com o universo governado por leis científicas? Se o tempo é relativo e dependente de condições físicas, como entender a ideia de um ser que transcende o tempo? Essas questões permanecem abertas, criando um debate contínuo entre filosofia, ciência e teologia. Deus no contexto do multiverso. Com o avanço de teorias como a do multiverso, o debate sobre a relação de Deus com o espaço-tempo se torna ainda mais complexo. A hipótese do multiverso sugere que existem múltiplos universos, cada um com suas próprias leis físicas. Isso levanta uma nova questão: Deus criou apenas nosso universo ou todos os universos possíveis? E se houver universos sem leis consistentes com o que conhecemos, como Deus se encaixaria nesses cenários? Para alguns teólogos, o multiverso pode até fortalecer a ideia de um Deus ainda mais poderoso, capaz de criar não apenas um universo, mas uma infinidade deles. Outros, no entanto, veem no multiverso uma maneira de explicar a existência sem a necessidade de um criador, sugerindo que a existência de múltiplos universos poderia ser apenas uma consequência natural das leis da física. A relação entre Deus e o espaço-tempo é uma questão que vai além das simples explicações racionais ou empíricas. Ao longo da história, filósofos, cientistas e teólogos têm debatido a natureza de Deus e sua possível interação com o universo físico. Vamos explorar mais alguns conceitos e implicações dessa discussão. A natureza de Deus no espaço-tempo. Para muitas religiões, Deus é descrito como um ser atemporal e onipresente,
o que significa que ele existe fora das limitações do tempo e do espaço, podendo observar e influenciar o passado, presente e futuro simultaneamente. Esse conceito está enraizado na teologia cristã, islâmica e judaica, onde Deus é visto como criador e mantenedor de tudo que existe. Mas se Deus está fora do tempo, como ele pode interagir com o universo onde o tempo flui de forma linear? Uma das respostas tradicionais a essa pergunta é que Deus, sendo eterno, está ciente de cada momento da história como se fosse o presente. Para ele, o tempo não é uma sequência de eventos, mas uma realidade totalmente compreendida em sua totalidade. O paradoxo do livre-arbítrio e a onisciência divina. Aqui surge outro ponto de debate: o paradoxo do livre-arbítrio e da onisciência divina. Se Deus está fora do tempo e já sabe tudo o que vai acontecer, então as nossas escolhas são realmente livres? Esse é um dilema filosófico e teológico profundo. Alguns argumentam que o fato de Deus saber o que faremos não tira nossa liberdade de escolha. A visão tradicional é que Deus sabe o que escolheremos, mas não força essas escolhas. Outros, no entanto, veem essa onisciência como uma forma de determinismo, o que poderia sugerir que o futuro já está escrito, e, portanto, nossas ações não seriam realmente livres. O argumento cosmológico e o princípio antrópico. O argumento cosmológico é frequentemente citado por teólogos como uma prova da existência de Deus. Ele afirma que tudo o que existe tem uma causa, e como o universo existe, ele também deve ter uma causa. Essa causa sendo Deus, que é visto como a causa incausada ou o primeiro motor. Nesse sentido, o espaço-tempo e as leis que regem o cosmos seriam uma criação divina. Por outro lado, o princípio antrópico, em sua versão mais forte, sugere que o universo é ajustado de forma precisa para permitir a existência da vida. Alguns teóricos usam isso como evidência de um design inteligente, enquanto outros afirmam que, em um multiverso, nós simplesmente vivemos em um dos universos onde as condições são propícias para a vida. O argumento cosmológico e o princípio antrópico. O argumento cosmológico é frequentemente citado por teólogos como uma prova da existência de Deus. Ele afirma que tudo o que existe tem uma causa, e como o universo existe, ele também deve ter uma causa. Essa causa sendo Deus, que é visto como a causa incausada ou o primeiro motor. Nesse sentido, o espaço-tempo e as leis que regem o cosmos seriam uma criação divina. Por outro lado, o princípio antrópico, em sua versão mais forte, sugere que o universo é ajustado de forma precisa para permitir a existência da vida. Alguns teóricos usam isso como evidência de um design inteligente, enquanto outros afirmam que, em um multiverso, nós simplesmente vivemos em um dos universos onde as condições são propícias para a vida. Contribuições de filosofias orientais. Além da tradição ocidental, é importante considerar também as filosofias orientais, que oferecem uma perspectiva diferente sobre o tempo e o espaço. Em várias escolas de pensamento hinduístas e budistas, por exemplo, o tempo é visto como cíclico, e o universo passa por ciclos de criação e destruição. Nessa visão, a realidade última, Brahma no hinduísmo, ou Nirvana no budismo, transcende o espaço e o tempo, oferecendo um conceito similar ao de Deus, mas sem a personalização de um criador ativo. A física moderna e a origem do universo. A ciência continua a explorar a origem do espaço-tempo. O modelo do Big Bang sugere que o espaço e o tempo começaram em um único ponto há cerca de 13,8 bilhões de anos. Antes desse momento, não havia tempo como conhecemos, o que levanta uma questão interessante. Se o tempo começou no Big Bang, onde estava Deus antes desse evento? Alguns cosmólogos e teólogos propõem que o antes do Big Bang simplesmente não existe no sentido convencional, pois o tempo não existia. Isso pode estar em linha com a visão de Deus fora do tempo. Mas para cientistas materialistas, a questão da origem do universo pode ser explorada sem a necessidade de recorrer a entidades sobrenaturais. Conclusão: a ciência e a fé são compatíveis. A relação entre Deus e o espaço-tempo não é algo que possa ser resolvido de forma simples ou rápida. As questões levantadas pela ciência moderna, pela filosofia e pela teologia são profundas e complexas, e elas tocam em alguns dos mistérios mais profundos da existência. Enquanto a ciência nos ajuda a entender como o universo funciona, a fé tenta responder ao porquê. Para muitas pessoas, ambas as abordagens podem coexistir, oferecendo uma compreensão mais rica e completa da realidade. Outros, no entanto, preferem separar essas esferas, acreditando que a ciência deve ser suficiente para explicar o universo. No final, o debate entre Deus e o espaço-tempo continua a evoluir, impulsionado por novas descobertas científicas e reflexões filosóficas. E você? Onde você se posiciona? Continuaremos a explorar esse tema nas próximas discussões. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários e compartilhar este vídeo para ampliar essa fascinante conversa.